Olá, eu sou o jornalista. Em um momento de intensificação do conflito na região, o então primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fez uma declaração firme, prometendo continuar a operação militar em curso. Essa postura enérgica de Netanyahu foi recebida com apoio de alguns setores da sociedade israelense, especialmente da direita política. Para eles, a resposta militar agressiva era vista como necessária para proteger Israel e acabar com a ameaça do Hamas. A declaração de Netanyahu também gerou debates e controvérsias dentro e fora de Israel. Críticos argumentaram que uma abordagem militar mais agressiva poderia aumentar o tempo do conflito e o sofrimento dos civis. Porém, esqueceram de quem realmente começou todo esse conflito. O conflito em questão envolveu não apenas as partes em confronto, mas também a comunidade internacional, que observou atentamente os acontecimentos e buscou mediar e influenciar o curso dos acontecimentos. A declaração de Netanyahu e a promessa de continuar a guerra trouxeram à tona questões cruciais de quando tudo isso pode realmente acabar. O papel dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm demonstrado um forte interesse em encerrar o conflito em andamento entre as partes envolvidas, com o secretário de Estado, Antony Blinken, enfatizando que isso é uma das principais prioridades para o país em 2024. A postura do país em relação ao conflito Israel-Hamas é influenciada por uma série de fatores. Primeiramente, Israel é um aliado estratégico dos Estados Unidos no Oriente Médio, e a estabilidade na região é de grande importância para os interesses americanos. Além disso, o conflito contínuo tem causado preocupações humanitárias e a perda de vidas civis, o que aumenta a pressão internacional para uma resolução. Os Estados Unidos têm um papel extremamente importante na solução do conflito. Há quem diga que o país deveria ser mais ativo, partindo principalmente do presidente Biden. Porém, o foco dele está sendo realmente a sua eleição, e ele depende muito do apoio dos islâmicos para isso. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Particularmente, acho que o Biden está sendo um dos piores líderes para mediar e acalmar os conflitos. A pressão da direita. A declaração pública de Benjamin Netanyahu prometendo continuar a guerra foi bem recebida por alguns setores da sociedade israelense, em particular pela direita política. Esses grupos viam a resposta militar como uma demonstração de força necessária para enfrentar o desafio representado pelo grupo militante. Netanyahu enfrenta a pressão da direita em Israel para adotar uma postura mais rígida em relação ao grupo militante, à medida que o conflito se desenrolava. A ala direita política argumentava que qualquer concessão ou acordo com o grupo representaria um risco à segurança de Israel e comprometeria a capacidade do país de proteger seus cidadãos. A situação é muito complexa. O grande desafio. A situação geopolítica também é complexa. O envolvimento de países como o Irã, a Arábia Saudita e a Turquia adiciona outra camada de complexidade ao conflito. Mas há quem diga que a maior culpa de tudo isso é exclusivamente do Irã. O país é o principal acusado de financiar esses grupos terroristas, grupos esses que não permitem sequer a chegada de ajuda humanitária na região. Sobre isso, a mídia geral fica calada, infelizmente. Outro exemplo de apoio é ao próprio Hezbollah, outra organização que está causando tensões absurdas na região. O Irã está envolvido em conflitos por procuração em várias partes do Oriente Médio. Isso inclui seu apoio ao regime sírio de Bashar al-Assad na Guerra Civil Síria e seu envolvimento no Iêmen, onde apoia os rebeldes Houthis. Esses conflitos exacerbam as tensões regionais e contribuem para a instabilidade. O Irã também é frequentemente acusado de interferir nos assuntos internos de outros países da região, promovendo suas próprias agendas políticas e religiosas. Isso inclui tentativas de exportar sua revolução islâmica e influenciar governos e grupos políticos em nações vizinhas. Mas para quem pensa que é só jogar alguma coisa lá que já estaria resolvido, bem. Mas para quem pensa que o Irã não é toda essa ameaça, bem. O país tem desenvolvido ativamente suas capacidades militares, incluindo seu programa de mísseis balísticos e seu programa nuclear. Isso gera preocupações de segurança regional e levanta questões sobre a estabilidade no Oriente Médio. O Irã é frequentemente visto como um desafio à influência regional dos Estados Unidos e seus aliados no Oriente Médio. Isso tem levado a tensões entre o Irã e os Estados Unidos, especialmente em questões como o acordo nuclear iraniano. O grande avanço de Israel.
Agora, no coração da cidade de Gaza, as Forças de Defesa de Israel, IDF, realizaram uma operação surpreendente, desenterrando uma extensa rede de tocas onde a elite do Hamas se escondia. Essa descoberta foi um marco importante durante o conflito entre Israel e Hamas. As IDF conduziram essa operação como parte de seus esforços para desmantelar as capacidades do Hamas na faixa de Gaza. Essas tocas subterrâneas serviam como refúgios para os membros de alto escalão do Hamas, permitindo-lhes escapar de ataques aéreos e se mover secretamente pela cidade. O que torna essa descoberta ainda mais notável é a localização das tocas. Elas estavam situadas no coração da cidade de Gaza, uma área densamente povoada e, por isso, de grande relevância estratégica. Isso demonstra a complexidade do conflito na região e os desafios enfrentados pelas IDF na busca por alvos militantes em áreas urbanas. O Hamas, como uma organização extremista, utiliza táticas de guerrilha e se esconde entre a população civil. As IDF precisaram de informações de inteligência precisas e cuidadosamente planejadas para identificar e desenterrar essas tocas sem causar danos colaterais significativos. A inteligência de Israel. A descoberta das tocas do Hamas em Gaza não foi apenas uma coincidência, mas o resultado de uma operação de inteligência meticulosamente planejada pelas Forças de Defesa de Israel. Essa operação começou com a coleta de informações de inteligência crítica. As IDF trabalharam em estreita colaboração com suas unidades de inteligência para obter informações sobre a localização e a estrutura das tocas do Hamas. Isso incluiu o uso de tecnologia avançada, fontes humanas e outras ferramentas de inteligência. Uma vez obtidas as informações necessárias, as IDF planejaram a operação de desenterramento. Isso envolveu a mobilização de unidades especializadas e a coordenação precisa para garantir que a operação fosse executada com sucesso e segurança. As forças israelenses tiveram que enfrentar o desafio de operar em um ambiente urbano densamente povoado, minimizando o risco para os civis. E Israel tem que tomar um cuidado em dobro com os civis, porque sabemos o que acontece. O desenterramento em si foi uma tarefa árdua e demorada. As tocas eram complexas e projetadas para resistir a ataques, o que exigiu equipamentos e expertise específicos. As IDF tiveram que proceder com cuidado para evitar surpresas desagradáveis, como armadilhas ou emboscadas. Essa operação bem-sucedida não apenas demonstrou a capacidade de inteligência das IDF, mas também ressaltou a importância de operações militares precisas e controladas. A habilidade de desenterrar essas tocas sem causar danos significativos aos civis circundantes é um exemplo das complexidades enfrentadas por militares ao combater grupos extremistas em áreas urbanas. Esse é um lembrete do quão essencial é a obtenção de informações precisas em um conflito como esse. A descoberta das tocas subterrâneas em Gaza revelou a importância estratégica desses esconderijos para o grupo militante que as usava. Essas instalações desempenhavam um papel crucial nas táticas de sobrevivência e operações do grupo. Essas tocas permitiam ao grupo extremista manter uma presença subterrânea e evadir ataques aéreos israelenses. Além disso, serviam como locais seguros para o armazenamento de armas, equipamentos e suprimentos, garantindo que o Hamas pudesse manter suas operações mesmo sob pressão. Essa operação bem-sucedida não apenas demonstrou a capacidade de inteligência das IDF, mas também ressaltou a importância de operações militares precisas e controladas. A habilidade de desenterrar essas tocas sem causar danos significativos aos civis circundantes é um exemplo das complexidades enfrentadas por militares ao combater grupos extremistas em áreas urbanas. Esse é um lembrete do quão essencial é a obtenção de informações precisas em um conflito como esse. A descoberta das tocas subterrâneas em Gaza revelou a importância estratégica desses esconderijos para o grupo militante que as usava. Essas instalações desempenhavam um papel crucial nas táticas de sobrevivência e operações do grupo. Essas tocas permitiam ao grupo extremista manter uma presença subterrânea e evadir ataques aéreos israelenses. Além disso, serviam como locais seguros para o armazenamento de armas, equipamentos e suprimentos, garantindo que o Hamas pudesse manter suas operações mesmo sob pressão.
Em termos políticos, essa operação pode afetar as negociações em andamento entre Israel e os palestinos. O Hamas é uma parte importante das dinâmicas palestinas e é frequentemente visto como um obstáculo para a paz na região devido à sua recusa em reconhecer o Estado de Israel e sua estratégia de resistência armada. A descoberta das tocas pode aumentar a pressão sobre o Hamas e influenciar as discussões sobre o futuro da região. Além disso, essa operação pode influenciar a percepção internacional do conflito. Israel frequentemente enfrenta críticas da comunidade internacional por suas ações em Gaza, especialmente quando há vítimas civis, como falei antes. A descoberta das tocas subterrâneas, que eram usadas pelo Hamas para se esconder, pode ser usada por Israel para justificar suas operações militares e enfatizar a necessidade de se proteger contra grupos militantes. Até acho que Israel deve usar mais isso. Do ponto de vista militar, essa descoberta rápida é vista como uma vergonha para o Hamas. Essas tocas eram extremamente estratégicas para o grupo. Sua destruição enfraquece a capacidade de sobrevivência e resistência do Hamas, tornando-o mais vulnerável a ataques israelenses. No entanto, o conflito ainda é estratégico e tenso. Esse ciclo de hostilidades e tréguas provavelmente continuará e as partes envolvidas ainda enfrentarão desafios significativos para alcançar uma solução duradoura. Como esse conflito evolui e suas implicações se desdobram, é importante manter um olhar crítico sobre os eventos na região e as estratégias empregadas por ambas as partes. Essa descoberta das tocas do Hamas é apenas um capítulo em um conflito de longa data que continua a moldar o destino da região. Hipócrita. E mesmo sabendo de tudo isso, mais um líder surge falando besteira. Foi o caso do Macron. Em uma declaração significativa, o presidente francês, Emmanuel Macron, expressou sua opinião de que o combate ao terrorismo não deve ser sinônimo de uma estratégia que visa aplainar Gaza. Essa afirmação reflete a importância de evitar abordagens excessivamente militaristas ou destrutivas em conflitos envolvendo grupos terroristas. O contexto por trás dessa declaração está enraizado na história do conflito Israel-Hamas e nas preocupações sobre a resposta militar excessiva que pode resultar em um alto número de vítimas civis e danos à infraestrutura em Gaza. Ele enfatiza que o combate ao terrorismo deve ser direcionado especificamente contra grupos terroristas e indivíduos envolvidos em atividades terroristas, em vez de uma abordagem que cause amplo sofrimento entre a população civil. Porém, imagino qual seria a postura dele no lugar de Israel. Em outras palavras, Macron destaca a importância da distinção entre os responsáveis pelo terrorismo e a população civil. Isso pode contribuir para evitar uma escalada desnecessária do conflito e para buscar soluções que protejam os direitos humanos e busquem a paz de maneira mais eficaz. Já te falo minha opinião sobre isso. Mas no direito internacional humanitário, existe um princípio crucial conhecido como o princípio da distinção. Esse princípio exige que as partes em conflito diferenciem entre combatentes e alvos militares de um lado, e civis e bens de natureza civil do outro. O objetivo é proteger a população civil e minimizar danos indiscriminados durante o conflito. A violação desse princípio é considerada um crime de guerra e é amplamente condenada pela comunidade internacional. Porém, essa é justamente uma arma usada por esses grupos. Eles se estabelecem em regiões civis, dificultando muito qualquer tipo de contra-ataque, enquanto eles atacam outras regiões sem nenhuma preocupação com pessoas de fora do conflito. Gostaria que Macron explicasse melhor como essa repreensão aos militantes extremos deveria ser feita. Enfim, é só a minha opinião. Me fala aqui embaixo o que você acha. A aba de comentários é um espaço exclusivo para você, que eu faço questão de deixar 100% liberado. Quero muito ouvir a sua opinião. Te vejo na próxima batalha.